e é o mentor espiritual de todos vocês, que auxiliaram vocês para chegar hoje até aqui. Então, bons estudos para nós. Hoje nós vamos estudar o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé transporta montanhas, com o subtítulo Poder da Fé. Para iniciar agora, eu quero começar com um texto que a irmã leu há pouco tempo aqui, agora, que falava sobre renascer. E dizia o seguinte, que não fiquemos esperando a reencarnação para isso, que podemos renascer hoje, então que podemos renascer agora, e cada um de nós, na sua intimidade, consegue compreender aonde é que ainda falta renascer. Trazer um alerta para a atual reencarnação. O capítulo 19 vai nos ajudar, porque até ele é um capítulo muito interessante, que nós podemos voltar muitas vezes durante o ano. Essa exposição doutrinária eu já realizei ano passado, no ano anterior também, e vou trazer ela de novo, e quem sabe mais vezes também, porque ela trabalha em nós o poder da fé, o poder de acreditar. E o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo vai nos ajudar a acreditar em nós, para a partir daí acreditar em Deus, o poder da fé. É dúvida? É certeza? É duvidar? É acreditar? Como trabalhar a fé? E este capítulo vai nos ajudar com este entendimento. E ele inicia com uma mensagem muito bonita de Jesus sobre a fé. Jesus, que caminhava sobre a multidão, de repente tem um homem que cai aos seus pés de joelho e diz o seguinte: Senhor, tende piedade do meu filho, que é lunático, diz o homem, e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. O que Jesus quer dizer com isso? As emoções do menino, né? Horas ele está numa tristeza desesperadora, e horas está numa ira violenta, e este pai não sabendo o que fazer para que o seu filho se reestabeleça. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. E falou para Jesus isso ainda: eu não vim aqui primeiro te procurar, eu fui primeiro nos teus discípulos, mas eles nada conseguiram fazer. Imediatamente Jesus olha para o homem e diz o seguinte: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Traze-lhe aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Ficou bom. O menino estava bem. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram, porque os discípulos ficaram inconformados, como é que Jesus conseguiu, e eles não. Eles estiveram lá com o menino. Jesus traz um ensinamento muito profundo para começar a nossa exposição doutrinária. Os discípulos perguntam: por que não podemos nós outros expulsar este demônio? Jesus responde: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Jesus deixa uma lição profunda
dúvida sobre a fé. Vocês, quando estiveram com o menino, acreditaram que era possível? Não. Se tivessem acreditado, tinha acontecido. E nós vamos até estudar o porquê. Qual a conexão que nós estabelecemos quando passamos a acreditar e a ter fé? Então essa lei também é explicada. É uma lei de Deus, é uma lei natural. E para dar início, nós vamos falar um pouquinho da palavra fé, que ela vem do grego pistia, acreditar, e do latim fides, fidelidade, acreditar, ser fiel. Na maioria das vezes, nós acreditamos ou duvidamos. Nós já vamos com incerteza ou vamos com certezas. Nós realmente fizemos o que temos que fazer, chegamos até onde conseguimos chegar e depois colocamos na mão de Deus, ou já nos damos por vencidos? Qual é o tempo? Será que já passou? Ou o tempo é todo um instante no qual eu estou conectado, querendo, acreditando? Uma reflexão. E entrando no Evangelho, a fé transporta montanhas. Bem no início diz assim: no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Se vai com a dúvida, dificilmente nós vamos realizar. Sabe por quê? Porque começa pelo pensamento. Nós começamos a pensar e já estamos criando. Se esse pensamento já vem na dúvida, na incerteza, a chance de não acontecer é muito grande. Então é preciso primeiro e antes de tudo acreditar, ter fé, porque a partir daí, nós vamos ver com o ensino aqui, nós vamos já elaborando no pensamento o que nós queremos fazer. Depois dali, nós vamos em busca. Se a dúvida já se instala no início, a gente já não vai, já não quer, desiste. E quantas coisas nós podemos trazer agora para a nossa intimidade que nós deixamos passar, que nós vimos a oportunidade passar e por falta de não acreditar, passamos, deixamos. Mas agora é diferente. Agora nós estamos num outro patamar espiritual, nascemos numa nova era, já estamos em contato com a doutrina espírita, já sabemos a importância dos pensamentos. Mas o que será que Jesus quis nos dizer quando Ele fala que com a nossa vontade, com o nosso acreditar, iríamos transportar montanhas? Como é esse entendimento de transportar montanhas? A doutrina espírita nos ajuda. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas. A fé transporta montanhas, porque ela vai tirando de perto de nós a má vontade, os nossos preconceitos, as paixões, tudo aquilo que nos desvia de acreditar. Acreditar que somos capazes, acreditar que somos espíritos imortais, acreditar que estamos aqui em mais uma reencarnação tentando trabalhar em nós, os nossos desafios. É esta montanha que Jesus está falando que nós podemos transportar quando acreditamos.
A partir do momento que duvidamos, nós já nos sentimos incapazes. Então não conseguimos dar o próximo passo. Mas está difícil de entender isso. Mas onde eu posso procurar ajuda? Porque procurar ajuda é essencial. Mas para isso, precisamos acreditar. Mas como é que funciona esse acreditar? Como é que nós atraímos para nós aquilo que nós precisamos quando acreditamos? Tem uma lei para isso? Tem. Sabe qual é a lei? Magnetismo. Já ouviram falar do magnetismo? Capítulo 19 vai nos ensinar sobre o magnetismo. Confiança para realizar. Entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite que se veja em pensamento a meta que se quer alcançar, os meios de se chegar lá, de sorte que aquele que possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. E não é presunção, tá? Os Espíritos vão dizer que fé não tem nada a ver com presunção. Nós temos fé porque acreditamos que podemos realizar e porque acreditamos que tem um Deus que nos ajuda, que tem uma espiritualidade, que tem benfeitores espirituais, que ao nos conectarmos com a nossa fé e acreditar, recebemos ajuda. Temos a prece para isso. Mas e quando duvidamos? Não fica mais difícil? Não tem esse esclarecimento, não fica mais difícil? Porque há dias e dias, e tem dias que são mais desafiadores que outros. E quer uma revelação? Não é só assim para você, é assim para todo mundo. Não acontece situações difíceis só para nós, acontecem para todo mundo. Porque a vida não tem controle. O que nós podemos fazer é cuidar das nossas emoções, dos nossos sentimentos, como é que nós vamos reagir. Agora, em relação ao outro e à vida, nós não temos controle. O que tiver que vir, vai vir. Ninguém disse que não iríamos sofrer. Agora nós podemos nos preparar para encarar todo e qualquer sofrimento que vier até nós. Tem provas? Tem provas. Tem expiação? Tem expiação. Tem resgate? Tem resgate. Isso é a reencarnação. Mas tem o nosso preparo para viver tudo isso. E como é que nós nos preparamos para viver isso tudo? Conhecendo a nós mesmos. Quais são nossos sentimentos que nós alimentamos? Onde estão os nossos pensamentos? Acreditamos em tudo aquilo que nos contam? Ou interrogamos para saber se é verdade? Vamos aonde estão apenas nos mandando ou questionamos para saber se esse é o caminho mesmo? É aonde todo mundo vai ou é aonde eu quero ir? Quem está atuando sobre os meus pensamentos? São questionamentos importantes. Essa tristeza é minha ou está instalada aqui? E eu estou abraçado nela. É um martírio a reencarnação ou é um aprendizado? Ninguém nos falou, em nenhum livro nos diz que nós viemos para ficar nos martirizando nas nossas provas, expiações e resgates. O que nos foi dito foi o seguinte: viva com amor. Olhe para tudo isso com amor. Colha o aprendizado com amor. E aí sim a Terra é uma escola abençoada. Vai adiantar a revolta? Vai adiantar trocar os pés pelas mãos? Vai adiantar fazer justiça com as próprias mãos? Se nós não sabemos se o que está acontecendo não é para o nosso aprendizado? Mas tudo passa. E o aprendizado fica. Então, a fé é calma,
A fé sincera ela é calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Lembra de Jesus? Tinha um objetivo, tinha um propósito, e é onde nós temos que nos conectar. Mas é difícil, como é que eu vou saber o meu propósito, o meu objetivo? Será que é difícil? Ou está faltando acreditar que somos espíritos imortais? Porque se acreditamos, tem um propósito, a nossa própria reencarnação. Quer propósito maior do que cuidar da própria reencarnação? Porque já dá muito trabalho. A gente tem que conhecer aonde dói, aonde nós ainda não progredimos, aonde que nós ainda falta trabalhar. Olha quanta coisa para trabalhar em nós numa vida. Por isso que temos várias. Mas nós vamos deixar tudo para depois. A gente já pode começar. Porque dá trabalho mesmo. Já dá um propósito. Mas quando nós desconfiamos, quando nós não acreditamos, quando nós achamos que é só essa vida e pronto, ou quando nós duvidamos de Deus, fica mais pesado. Fica mais difícil. É preciso mergulhar um pouquinho mais nos ensinamentos, no Evangelho. Senão fica tudo sem sentido. E nós sofremos mais. E trazendo o magnetismo, o poder da fé demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Chegamos no fluido universal. Eu fiz até um esqueminha para nós entendermos juntos como é que funciona o fluido universal. Não vou entrar muito em detalhe, porque requer muito ensino, muito aprendizado, mas está nos livros, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Quem tiver a oportunidade, retorne ao capítulo 19, que lá explica com mais detalhes, mas eu trouxe aqui para nos ajudar. Então vamos lá. Como é que funciona? Fluido cósmico universal. O que é? É um fluido que nós não estamos vendo, e ele está aqui sobre todos nós, e disponível para todos nós, e é um fluido enviado de Deus. Até aqui deu para entender? É um fluido. Está aí para todos nós. Quando nós temos uma fé ardente no bem, nós acreditamos, nós conseguimos manipular esse fluido. E as coisas começam a acontecer. Porque nós vamos atraindo os espíritos do bem, que vão nos auxiliar e nos dar força para nós chegarmos ao objetivo. Então está aqui, fluido cósmico, já sabemos que é um fluido disponível para todos nós. Fé ardente no bem, então está aqui, e realização, efeito de uma lei natural. Por isso Jesus disse, se não curaste, foi porque não tinhas fé. E mais para frente podemos falar sobre isso, mas muitos milagres se explicam aqui. Muitos efeitos de cura que Jesus nos ensinou, que falou para os discípulos, por que eles estão curados? Porque faltou fé. Está aqui, da manipulação do fluido universal, que está disponível para todos nós. É simples, atraímos. As coisas começam a acontecer. Mas e se não acontecer? Deus sabe de tudo. Se não era para acontecer, é porque ainda não era para acontecer. Está na mão de Deus. Mas a tentativa houve. Então é muito importante saber disso. É uma revelação da doutrina espírita. É a mesma coisa a oração para um ente querido, para alguém que está doente. Os nossos fluidos vão chegar até lá. Pode ser que a pessoa não se cure, vai depender do merecimento dela. Mas ela vai receber um bálsamo, um fluido.
é o que carrega também a nossa oração. Quando a gente faz uma oração, vai chegar até o objetivo através do fluido cósmico universal. É a nossa comunicação por pensamento. Por isso que toda prece, ela é ouvida. Entregue aos mensageiros responsáveis e estudada para saber se já pode ser atendido daquela forma. Mas aqui, um fator importante: a nossa conduta no bem e a nossa moral vai determinar a força da nossa oração. Por isso, a educação do pensamento. Vamos seguir. Então, a doutrina espírita nos traz a fé raciocinada. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. Não é verdade? Nós já sabemos agora como é que funciona o fenômeno da fé. A gente vai estudando e vai descobrindo. Fé raciocinada, porque a fé raciocinada vence o tempo. Não é mais é isso e pronto. Nós queremos saber agora por quê. Como é que funciona? Vocês sabem que no livro A Gênesis de Allan Kardec, ele explica os milagres. Que até ontem era só milagre, pronto. Tem uma explicação? Tem um estudo feito. Fé raciocinada. Acreditar em Deus e saber por que está acreditando em Deus. Isso muda tudo. Porque a fé se torna inabalável. Não é qualquer ventinho, qualquer estrutura que nos carrega a fé. Nós temos fé e sabemos porque temos. Então ela permanece em nós. A fé, mãe da esperança e da caridade. Inspiração divina. A fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável. Porquanto, se a mais ligeira dúvida abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Levantai, consequentemente, esse edifício sobre alicerces permanentes. Seja mais forte vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos. Não importa se o outro não acredita. Eu tenho que trabalhar ou acreditar dentro de mim. Quem quiser vem, quem não quiser, cada um tem a sua hora e tem o seu momento. Nesse livro maravilhoso também, que é o Pão Nosso, no capítulo 113, Tua Fé, o Emmanuel vai dizer assim, muito interessante essa mensagem do Emmanuel: Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre, nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas. Sem o concurso de tua fé, porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. Então ninguém vai fazer por nós aquilo que só nós podemos fazer. Porque só nós sentimos o que estamos sentindo. Então não tem como outra pessoa fazer. Tem um apoio, tem uma rede, mas nós somos filhos de Deus também. Por que não podemos fazer por nós? E trabalhar a fé em nós? Por que esperar que alguém faça isso? Dá trabalho trazer autonomia para você? Dá trabalho, mas é um dos objetivos da reencarnação. Porque durante muitas vidas foi sobre o outro. E agora é o despertar, é sobre nós. O que nós podemos fazer para despertar a fé em nós? O que nós estamos fazendo por isso? Vir até aqui é uma busca de fé, de acreditar, de receber. Porque sempre alguma coisa em nós transforma. É íntimo de cada um, mas é uma grande oportunidade do nosso mentor espiritual levar até os nossos ouvidos
aquilo que nós estamos precisando ouvir. E começa por quem está aqui na frente. Porque todos nós precisamos. Porque é desafiador para todos nós. Mas isso não quer dizer que nós não podemos trabalhar, crescer, evoluir, progredir. Então, já sabendo de tudo isso, nós temos agora a realização. Lá no capítulo 5 do livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel vai dizer o seguinte, pegando uma frase de Jesus: a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Então diz assim, no finalzinho: prece e trabalho, santuário e oficina, cultura e caridade, ideal e realização. Neste sentido, Jesus é o nosso exemplo indiscutível. Então, colocar em ação também. Sabemos um pouquinho a mais, ensinamos quem não sabe. Podemos fazer um pouco a mais, fizemos um pouquinho a mais. Colocamos nossa fé em obra. Porque quando chegarmos lá no plano espiritual, é isso que vale. O quanto nós progredimos espiritualmente e conseguimos entregar nossas obras, ou seja, fazer, contribuir com o progresso da humanidade. Cada um dentro da sua realidade, do que já consegue fazer. O Evangelho também nos traz que a fé é humana ou divina. Nós acreditamos em Deus, nós acreditamos na espiritualidade, nós sabemos que trabalhamos nossa fé porque queremos o progresso, mas tem a fé humana também. Todo aquele que realiza materialmente acredita no que está fazendo, senão não conseguiria. Então a fé é humana e divina, porque sem acreditar nós não conseguimos sair do lugar. Tudo que nós realizamos até agora, seja o que for, foi porque antes nós acreditamos. Fé, esperança. Seja o que estiver passando em nossas vidas, como diz Chico Xavier, vai passar. Que possamos ter fé em Deus para colher o aprendizado. Nós chegamos no nosso minuto final e eu gostaria de desejar para todos vocês, para início de semana, uma oração muito bonita sobre fé, que ela é uma psicografia de Chico Xavier e o espírito que assina é a Mimei. E ela diz assim, chama-se Não Percas a Tua Fé. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-te por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfane o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, que amanhã será um outro dia. E temos que acreditar que amanhã é outro dia. E temos que ter esperança. Então que possamos voltar mais vezes no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo e alimentar essa fé em nós. Porque tudo que nós alimentamos cresce. Por que não alimentar a fé? Por que não alimentar, acreditar em nós mesmos, acreditar em Deus, que tudo tem um plano, que tem uma reencarnação, que não estamos aqui por acaso, que tudo que ocorre com nós são ferramentas de aprendizado, e colher dessas oportunidades a força
para seguir o nosso progresso evolutivo, porque não é a primeira vez que estamos aqui. E seguiremos até que a missão esteja completa. Muito obrigado por estarem aqui e uma boa semana para todos vocês. Muito obrigado.